Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 1º de março de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí. Tem um pouco a ver com finanças, vocês vão ver que no final vai encaixar um pouco o meu motivo de estar fazendo esse vídeo. Mas ele tem um propósito inicial um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouquinho de geopolítica, que é um tema também que me atrai bastante, além da finança, né? É um tema que me atrai bastante. Estou aproveitando aí esse momento aí do conflito que está tendo, na verdade não digo conflito ainda, né, vamos dizer assim, esse desentendimento que está tendo entre a Rússia e a Turquia. Não sei se isso vai escalar para uma coisa maior, mas o que aconteceu? A Turquia invadiu o norte da Síria, eu vou explicar mais em detalhes por quê. A Rússia saiu em defesa da Síria e matou 33 soldados turcos. Isso daí foi desencadeando uma série de outros problemas ali que eu vou explicar nesse vídeo. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse conflito aí que está acontecendo na Síria, envolvendo a Turquia e a Rússia junto, se liga até o final do vídeo que você vai ficar por dentro aí. Vou tentar explicar de uma forma bem simples para você poder se entender do assunto. Eu até havia postado no meu Twitter hoje mesmo sobre essa questão. Eu estava comigo com ideia, nem ia fazer esse vídeo não, né? Eu tava com ideia de falar disso aqui no podcast, mas eu peguei e falei assim, vamos fazer um vídeo aí, né? Mas antes da gente falar um pouquinho desse Twitter que eu fiz, pra quem não me conhece, tá vendo essa máscara aí, né? Eu sou o Viver de Dividendos, desse blog aqui, viverdividendos.org. A gente tem um blog que a gente fala de finanças, ensina brasileiros a investirem na Bolsa Americana, então eu explico como é que faz para você abrir conta na Bolsa, como que faz para você enviar o dinheiro para lá, como que você precisa de analisar as empresas, quais empresas comprar, quais os REITs comprar. Isso tudo está aqui, tem bastante material aqui dessa parte de finanças aqui no blog, que é o principal assunto aqui do nosso blog, né? Então, além da parte de finanças, a gente fala de finanças pessoais também, então eu trago algumas informações ali financeiras pessoais minhas, né? Tipo, abro o meu orçamento para a galera, mostro quanto que eu gastei, quanto que eu ganhei, como é que eu faço o meu controle financeiro. E por conta dessa questão, eu acabo tendo que usar a máscara para manter um pouco de privacidade. Acabou que também depois virou uma marca aí do blog aí, mas um dia a gente tira esse negócio aí, beleza? Então só para explicar para quem tá chegando aí pela primeira vez. Bom, publiquei no Twitter falando que os otomanos, na verdade os turcos, né? Para quem não sabe, Império Turco-Otomano, estão tomando na tarraqueta e nem adianta ficar Putin. O que é Putin? É referência ao Putin lá da Rússia, né? Então eu não sou muito fã do Erdogan, que é o ministro da, não sei nem se seria o nome certo, ministro, mas o Erdogan que governa a Turquia. Eu não sou muito fã dele, do Dilma da Turquia lá, né, porque o cara só faz lambança, uma atrás da outra, vocês vão entender o porquê que o cara é embolado. Bom, para quem não sabe, vamos pegar minha caneta aqui. Essa daqui é a Turquia, meu amigo. É esse país aqui grande, bastante território aqui, né? Vocês veem que é um país grande, não é um país pequeno. Ele fica ali mais ou menos como se fosse entre a Europa e a galera dos árabes aqui, né? Então, os estados árabes aqui, o Oriente Médio. E ele fica ali no meio ali dos dois blocos, vamos dizer assim, né? E aqui a gente tinha a Síria, que estava em conflito. Na verdade, aqui na Síria tinham vários, né, grupos de interesse conflitando entre si para tentar derrubar o governo. Que surgiu, essa questão surgiu lá na Primavera Árabe, que foi um governo e atrás do outro desses países árabes foram caindo, né? E aí a Síria tentou se segurar. E como a Síria tinha uma proximidade muito grande aqui com os russos, né? Então a galera aqui da Rússia resolveu entrar no conflito lá para proteger o governo sírio, para tentar segurar o governo sírio. Só que no meio disso tudo, a gente tinha aqui os curdos. Os curdos é um grupo que fica aqui mais ou menos nessa região aqui. Eles não são um país, eles são um grupo étnico, né? Religioso, enfim, não sei. Mas os americanos resolveram apoiar os curdos, né? Então, os americanos resolveram financiar os curdos para que os curdos pudessem tentar derrubar o governo sírio. Então, do lado de cá, a gente tinha o governo sírio tentando se segurar com o apoio da Rússia, e do lado de lá, não só os curdos, mas outros grupos também, tentando derrubar. Na verdade, o interesse maior dos Estados Unidos não era derrubar o governo sírio. O interesse maior dos Estados Unidos era acabar lá com o Estado Islâmico, que tinha crescido bastante aqui nessa região, tinha tomado bastante áreas aqui nessas regiões aqui da Síria. Então, eles tentaram achar um grupo
que quisesse combater contra o Estado Islâmico, e os curdos foram a bola da vez. Só que o problema é que esses curdos aqui, eles querem independência. Eles querem fazer o país deles lá, o Kurdistão da vida lá. E aí o que eles precisam para fazer o Kurdistão? Eles precisam de arrancar umas áreas aqui da Síria, do Iraque e da Turquia. Então a Turquia vê essa galera como inimiga. Por conta desse apoio dos Estados Unidos com os curdos, começou a arranhar a imagem que a Turquia, a parceria que a Turquia tinha com os Estados Unidos, que até então era um país estratégico para os Estados Unidos e para a União Europeia. Para você ter uma ideia, em 2016, a Turquia já estava fazendo planos ali para entrar na União Europeia. Então eles já estavam se preparando ali para tentar entrar no bloco europeu. Então a Turquia tinha uma proximidade muito grande com, apesar de estar numa região assim mais pró-Oriente, mas tinha uma proximidade muito grande com os países do Ocidente. Por que que ela tinha essa proximidade? Porque ela servia como se fosse uma zona tampão, né? É como se fosse uma zona protetora aqui, para que qualquer inimigo daqui de baixo não conseguisse chegar na Europa. Então era interesse deles ter a Turquia do lado deles, porque a Turquia ajudaria eles nesse sentido. A primeira pessoa que seria atacada ali seria a Turquia, ok? Diante disso, eles foram ali criando laços com os turcos. O problema é que, nesse meio tempo que os Estados Unidos começou a apoiar os curdos, os turcos começaram a conversar mais com os russos, né? Começou ali uma aproximação do Erdogan com os russos. Isso daí somado, né, com a questão do golpe. O Erdogan uma vez tentou sofrer ele fala que foi um golpe de Estado dos militares. Os militares tentaram, até inclusive, a minha esposa ela estuda numa faculdade aqui na Alemanha, que é uma faculdade internacional. Então tem aluno de tudo quanto é lugar. E lá nessa faculdade tem um colega dela, da turma dela, que o cara é refugiado da Turquia. A gente tá aqui nesse pedaço aqui, ó, o cara veio parar aqui, né, o rapaz. Mas ele pilotava helicópteros para o governo turco. E com essa questão do golpe militar que deu, o que acontece? Ele teve que fugir daqui da Turquia e veio parar aqui na Alemanha, porque o Erdogan falou que ia matar todo mundo que era da ala dos militares, que eram rivais dele, né? Então, assim, o que aconteceu? Esses militares que tentaram derrubar o Erdogan do poder, que ele diz que tentou derrubar ele do poder, né? Esses militares eram apoiados pelo governo americano. Também não dá para saber que era apoiado, não, né? Mas o Erdogan meio que... Também, tipo assim, na verdade aqui, não adianta de querer achar um mocinho, um bonzinho aqui nessa área aqui, porque não existe. Aqui todo mundo tem conflitos de interesse, cada um lutando pelo seu interesse. Então não tem aquela história de, numa guerra não tem bonzinho e malzinho, não. É todo mundo mal, cada um lutando pelo seu interesse. Eu não duvido muito que os Estados Unidos possa estar por trás de uma jogada dessa, apesar de não ter nada comprovado. Mas o cara estava lá nos Estados Unidos, por exemplo, esse opositor do Erdogan estava lá nos Estados Unidos. Então, assim, pode ser que isso tenha feito com que o Erdogan tirasse essa conclusão de que os Estados Unidos havia apoiado ele. Isso, somado com o apoio dos Estados Unidos com os curdos, arranhou muito a relação que a Turquia tinha com os Estados Unidos, que era uma relação muito próxima até então. Por conta disso, o que aconteceu? Os turcos começaram a se aproximar cada vez mais da Rússia, né? E aí a gente vai ver situações aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Tentei pegar alguns links aqui, né? Para vocês, olha só, isso aqui é um caça F-35, é um programa de caça, o programa mais caro da história dos Estados Unidos, né? Para fazer esse caça aqui. Tem bastante material aqui no nosso blog explicando sobre o F-35, da Lockheed Martin. Lockheed Martin é uma empresa na Bolsa de Valores. Então, eu falei que no final a gente vai ver que tem alguma coisa ligada à Bolsa de Valores, sempre nessas questões aí, né? É que, meu amigo, dá pra tu lucrar na guerra, né, cara? Então, dá pra tu lucrar em qualquer coisa praticamente. Hoje no planeta, você consegue ganhar grana com aquilo. Então, tem muitas ações, tem muitas empresas militares na Bolsa de Valores americana. Então, mesmo que você talvez não curte muito a guerra, você pode lucrar com ela, que é um ramo muito lucrativo e bem interessante para se investir. Tem excelentes empresas lá. Uma delas, inclusive, é essa daqui, que fabrica o F-35, que é a Lockheed Martin. É um consórcio, se não me falha a memória, de 5 empresas. Deixa eu ver se eu lembro todas. Acho que era os Estados Unidos, a Inglaterra,
a Itália, o Japão e a Turquia. Não, o Japão não estava. Era, bom, Canadá, eu acho, não me lembro. Bom, tinha 2 ali e só sei que a Turquia estava no meio. Esqueci um desses 5 também, não tenho certeza se são 5. Mas tinha um consórcio desses países. Estou tentando ver se tem aqui na notícia falando de quais são os países. Mas tinha um consórcio desses países e a Turquia estava dentro. Então, para você entender, tipo assim, o principal caça americano e a Turquia estava dentro do projeto de fabricação do principal caça. Foram, tipo assim, não quer dizer que ela fazia o caça, que esse caça aqui é igual uma montadora de carro. Essas empresas militares, elas espalham fábrica para tudo quanto é lado, em vários países, em vários estados americanos, e cada estado faz uma pecinha do jato, entendeu? Então, dessa forma, aí, todo mundo ganha dinheiro quando vende o jato. Então, ficou aquele processo todo ali de desenvolvimento, a Turquia mandando, injetando grana, assim como os Estados Unidos e os outros países, naquele projeto de desenvolvimento dessa aeronave, que hoje, a meu ver, é a melhor aeronave que tem hoje no mercado. Não vou dizer melhor, porque cada aeronave tem um propósito, né? Mas, assim, é a aeronave mais moderna que tem hoje no mercado, vamos dizer assim. Tem até um vídeo aqui no canal do comandante Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra, muito bom comandante, faz uma análise maneira aí da Lockheed, comenta algumas coisas do F-35. Recomendo vocês assistirem, depois eu tento ver se eu ponho o link na descrição, mas o vídeo é muito bom. E aí, para vocês verem a importância, a proximidade que a Turquia tinha com os Estados Unidos para participar desse programa. O que acontece? Quando ela começou a se aproximar da Rússia, por conta daquelas questões que eu comentei dos Estados Unidos, ela começou a ruir essa imagem com os americanos. Tanto é que os americanos haviam dito para eles, olha, se você comprar... E aí eles chegaram, antes de eu chegar nisso, estava colocando a carroça na frente dos bois. Eles conversando com os russos, eles fecharam a compra de uma bateria antimíssil, S-400 russo, que é uma bateria para proteger de mísseis vindo do alto. Você bota as baterias lá, o míssil vai e evita que o míssil inimigo caia na sua área. Só que isso daí é um sistema russo, né? Então tem satélites, muita coisa ali. E aí o governo americano disse que, olha só, se você fechar a parceria de compra dos S-400 com os russos, nós vamos excluir você do programa F-35, porque era a principal arma que os americanos tinham contra os turcos. Porque aquele projeto, os turcos já tinham injetado grana naquele projeto, uma grana maneira, e eles iam perder o pior momento, que é o momento em que começa a ter lucro no projeto, que eles estavam começando a vender os caças agora. Então estavam fazendo venda de F-35 à torta e à direita. Então era agora que a Turquia ia ganhar uma grana aí com esse projeto do F-35. E aí os americanos usaram isso de munição para tentar, vamos dizer assim, impedir que os turcos adquirissem esse S-400. Tem até um pouco de razão na questão dos americanos, porque eles teriam acesso a tecnologias do F-35, que a principal tecnologia do F-35 é que ele é furtivo, ou seja, ele não pode ser detectado pelos radares. Então imagina os russos tendo acesso a essa informação, e eu consegui detectar o F-35 nos radares, entendeu? Então coisas do tipo. E aí os americanos falaram, não, se você comprar o S-400, nós vamos excluir você. E aí eles foram lá e falaram assim, não, eu vou comprar essa merda dos russos, eu quero me aproximar dos russos e acabou. Chegou a cogitar até sair da OTAN, pra você ter ideia. Falou, não quero mais esse negócio de União Europeia, eu vou sair dessa OTAN também, não sei mais o quê. E aí eles foram retirados do programa F-35 dos americanos. Então, assim, foi um tiro no pé, né, se aproximar da Rússia, porque já levaram essa pancada aqui já no calo já. Mas ele estava com a ideia de tirar alguma vantagem, né? Ganhar algum apoio, alguma proteção da Rússia nesse sentido a longo prazo, né? E aí estava tentando estreitar os laços com a Rússia. Então ele falou, eu vou romper com a União Europeia, vou romper com a OTAN, porque a Turquia faz parte da OTAN. Eu não sei se eu salvei o link aqui da Turquia mostrando que ela faz parte da OTAN, mas enfim, a Turquia faz parte da OTAN. E aí ela meio que pretendia romper com a parceria que elas tinham com os Estados Unidos e se aproximar aqui do governo russo. Aqui é aquele famoso ninguém solta a mão de ninguém, né? Aqui tá o Irã, a Rússia e a Turquia, né? Mas
Bom, beleza, voltando ali agora para a nossa questão do conflito, o que aconteceu? Os Estados Unidos saíram aqui da Rússia, da Síria, né, perdão, os Estados Unidos saíram aqui da Síria, retiraram suas tropas daqui, e aí ficou um vácuo de poder, né? Quando tem vácuo de poder, alguém sempre tenta tomar, né? A Turquia vai e resolve um plano de tomar aqui o norte da Síria para ela, né? Então, vou invadir aqui o norte da Síria. Começou a botar um monte de tanque aqui na rua para poder atravessar aqui para a Síria para tentar tomar o norte da Síria. Só que ele achou que ia ser a mil maravilha, né? Pô, vai ser facinho, né? Vamos pegar aqui, o país já está debilitado, né? Já vem com anos e anos de guerra, vai ser moleza. Vamos entrar e vamos detonar com eles. Na ideia dele, era para tomar o norte da Síria, para ele criar uma zona de refugiados aqui. Porque o que acontece? Essa galera durante a guerra foi toda para a Turquia, boa parte deles. Se eu não me engano, a Turquia estava com 63% dos refugiados sírios lá no território deles. Então você imagina quanto de gente que tem. Realmente, para os turcos é complicado nesse sentido, né? Ter aquilo tudo de gente lá no país. Ele estava ganhando por isso, sim. Nós vamos até comentar um pouco. Mas ele queria pegar esse território para poder montar acampamentos para os refugiados. Porém, todo mundo sabe que o objetivo dele, na verdade, era acabar com os curdos, porque os curdos queriam essa região aqui, lembra, né? Formar lá o Kurdistão da vida. Então os curdos queriam essa região, ele queria entrar ali e detonar com os curdos. Porém, meu amigo, porém as coisas nunca saem como a gente imagina. Ele foi lá, montou esse plano aqui, né? Tem esse daqui, tá vendo lá? Eu vou fazer essa faixinha aqui, eu só quero esse pedacinho aqui pra mim, ó, só pra mim colocar a galera aqui, só pra mim montar os acampamentos do pessoal aqui. Só isso, eu vou parar por aqui. E para você ter uma ideia, né? A Turquia pode parecer que não é grandes coisas, mas, cara, ela é uma força militar muito grande. Olha só, esse aqui é o Military Strength Rank do Global Power, Firepower. É uma instituição que mede, por exemplo, qual o nível do militar de um país, né? Mas aqui eles não medem só o quanto de armamento que o país tem. Eles consideram, tipo assim, pô, se você vai entrar num conflito, qual o poder industrial que você tem para transformar a sua indústria numa indústria militar? Porque se você vai entrar num conflito, aquela indústria que fica fabricando carro lá, ela vai virar uma indústria que fabrica tanque de guerra, meu amigo, de um dia para o outro. Então, assim, quantas de pessoas eles têm, qual a capacidade para alimentar essa população? Então, é um índice legal, eu acho assim, que é o mais próximo do que a gente poderia ter para medir a força de um país, né? Porque não adianta você medir o quanto de avião o cara tem, né? Tem que ter estrutura para manter isso a longo prazo num conflito, né? Então aqui, basicamente, primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, Estados Unidos, Rússia e China. Depois vem uma galerinha aqui, né? E aí você vai ver aqui o Brasil em 10º, né? E a Turquia em 11º, meu amigo. É isso aí. A Turquia chegou aí em 11º lugar. Então não é um país com uma força militar fraca, vamos dizer assim, né? Então você vê que ele está à frente aí de Itália, Alemanha, né? Então países aí, até próprio Israel, que a gente vê Israel com aquele poderio militar todo, né? Todas aquelas tecnologias militares que Israel tem, ainda assim a Turquia está acima deles. Então é uma força militar considerável dos turcos, né? Então aqui ilustra mais ou menos aquilo que eu falei com vocês, que eles estavam querendo acabar, na verdade, né, com essas forças curdas, né? E tentar tomar essa região aqui do norte da Síria. Inclusive tem um outro rapaz lá na faculdade da Tati que ele é dessa região da Síria, do Kurdes, né? Até falei com ela, isso aí tá complicado, hein, coitado. Isso aí não tem como voltar para casa tão cedo, né? Aí tá lá, agora já tá integrando aqui na sociedade alemã já. Bom, aí o Erdogan, há uns tempos atrás, resolveu entrar lá e invadir o norte da Síria, né? Poucos dias atrás, em outubro aí, ó, coisa de notícia do ano passado, finalzinho do ano passado. Bom, a campanha dele estava indo a mil maravilha, até que semana passada, se eu não me engano, ele já tinha falado que os russos tinham atacado eles e tal, e agora os russos atacam novamente e matam 33 soldados curdos. E aí ele ficou pistola. Por quê? O que acontece? Na cabeça dele, ele achou o seguinte: bom, a Rússia agora é minha amiga, né? Pô, tô chegado aqui do Putin,
comprei uns S400 com Putin, Putin é meu amigo, converso com ele toda semana. Eu já falei publicamente que eu não quero mais saber de Trump, não quero mais saber dos Estados Unidos, eu vou virar amigo do Putin. E ele achou que o Putin realmente era amigo dele, né? Tipo, inocência, né, cara? Assim, pra mim foi muito pueril a ação dele, né? Foi muito infantil, né? Achar que a Rússia ia ficar do lado dele. Porque no final das contas, meu amigo, é como eu disse, é tudo uma questão de interesse, né? Aí você coloca na ponta do lápis. Por que que a Rússia não ficou do lado da Turquia, né? Porque, olha só, o sistema de gás aqui da Europa, né? Para você fornecer com gás natural aqui na Europa por fio, basicamente quem fornece isso é a Rússia. Então a Rússia tem esse monopólio aí do gás natural aqui na Europa. Basicamente aí, meu amigo, se você for pegar aqui na Alemanha e você pegar uma época agora igual de frio aqui, que estão 6 graus aqui, né? Sensação térmica, se não me engano, acho que é 2 graus aqui. Sem o gás tá ligado ali agora, entendeu? Sem o gás ali, tu passa um sufoco no frio, entendeu? E hoje isso tudo aqui depende da Rússia, né? Então acaba que esses países aqui ficam todos na mão da Rússia, né? Então acaba tendo esse monopólio aí, fica na mão dela. Eles estavam querendo, a Rússia não queria que a Síria caísse, né? Porque a Síria aqui, vamos dizer, era um possível canal aqui para trazer uma alternativa de gás natural para chegar aqui até a Europa, né? E acabar com esse monopólio russo, né? Porque hoje, por exemplo, se a Rússia resolver fechar a torneira do gás ali, complica mesmo, complica a coisa aqui bastante. Então, os países acabam... Se a Rússia quiser invadir um outro país aqui e alguém quiser reclamar, eles vão falar o quê? Aí fala assim, ó, se você reclamar, eu fecho o seu gás, hein? Você vai congelar aí. Então, é mais ou menos isso. Então, eles precisam desesperadamente de passar uma outra fonte de gás aqui para poder chegar ali na Europa como uma alternativa. E aí, meu amigo, é que mora o perigo, porque aqui na Síria os russos não querem deixar que o governo sírio caia, porque senão eles vão passar com a parada do gás aqui, entendeu? Então é complicado, cara, é complicado. Mas é tudo conflito de interesse. Para os russos, o que eles mediram? Cara, entre ficar do lado da Turquia e ficar do lado da Síria, é mais interessante a gente ficar do lado da Síria para impedir que isso daqui avance, né? Vamos estancar essa parada aqui, para impedir que isso aqui chegue para lá. Então aí é onde a Turquia se ferrou, porque na questão do interesse é muito mais vantagem para a Rússia ficar do lado da Síria, porque isso daqui é mina de dinheiro para eles, meu amigo, porque é a Europa inteira consumindo gás do cara, e é só o cara que vende. Então o cara bota o preço que quer, e o gás aqui não é barato, é um gás caro. E aí aqui a Turquia não vai conseguir combater contra esse lucro aqui nunca, meu amigo. Nunca, por máximo que a Turquia compre os S-400 lá da Rússia, cara, nunca vai dar o suficiente que a Rússia ganha aqui com esse gás trazendo para a Europa. Então basicamente é isso. Aí o que acontece? Ele foi tão idiota porque ele brigou com os americanos, brigou com Trump, se desvinculou dos americanos e tentou se aproximar dos russos. E os russos, de forma muito marota, né? Não, vem cá, você é meu amigão, que não sei o que, que não sei o que. Mas na hora que ele foi comprar briga com um cara que tinha amigo em comum com a Rússia, né? Os russos falaram assim, não, meu amigo, cai fora, eu vou defender meu amigo antigo aqui da Síria. Então, assim, ele quebrou a cara, ele caiu do cavalo bonito. Eu gostei porque eu não sou, como eu já disse, eu não sou muito fã do Erdogan, entendeu? Então, eu acho que ele é um Dilma lá na Turquia, né? Mas enfim, só para vocês entenderem o trâmite da coisa, né? Bom, vamos voltar aqui no meu roteiro aqui, senão eu fico perdido, que é muita informação. Matou os 33, pá. Moral da história, a Turquia recebeu esse ataque da Rússia, e a Turquia ela pertence à OTAN, a NATO, que é um acordo aqui que existe entre vários países, vocês estão vendo aqui, foi um acordo que foi criado lá no passado, né, naquela questão da Guerra Fria, né, que se algum desses países aqui for atacado, é um ataque contra todos, né, tipo, todos os países vão lutar juntos, né, então tem bastante país aqui nesse grupo, vocês podem ver aqui a lista de países, e aí, meu amigo, nesse acordo, né, existe tipo assim, se você atacar, por exemplo, a Alemanha aqui, vai juntar todo mundo aqui contra você, né, eles vão montar um blocão aqui e vamos atacar você de volta. E a mesma coisa era a Turquia, tanto é que se você vê que a Turquia, cara, é o segundo país aqui com mais força militar na OTAN, né? Então,
é um país com expressão ali dentro do bloco, né? Que é um bloco, não tem nada a ver, um bloco, não é bloco financeiro, não é igual a União Europeia, é um bloco só militar, só visa a questão militar. Mas ela é uma peça importante ali dentro do bloco, ela está acima até da França em número de soldados, né? Até que no total também acho que ela fica acima, né? É quase um milhão aí de combatentes, né? Muito distante ainda dos Estados Unidos, mas ainda assim bem à frente do governo francês, né? Então é uma força militar considerável, o exército turco, né? É uma força militar considerável. A Tati, esses dias para trás, estava assistindo um filme contando a história de Istambul, né? Vários países tentando tomar Istambul e tal, etc e tal. E acho que é um seriado, se eu não me engano, acho que tem na Netflix, não sei, a Tati comentou comigo, falou que é bem, bem interessante. Bom, o que acontece? Aí ele pegou e foi lá na OTAN e pediu ajuda, né? Falou, pô, vocês vão me ajudar aqui? Não, os caras estão me atacando aqui, os meus soldados, você precisa me ajudar. E aí a OTAN pegou e falou assim, mas alguns países falaram, não, beleza, vamos ver se a gente consegue juntar com você aí, não sei o quê. O chefão lá da OTAN falou, não, você atacar a Turquia vai tá comprando briga com a gente. Mas você dá pra ver que o cara falou da boca pra fora, né? Porque a maioria desses países aqui não estão querendo entrar no conflito. Até porque quem provocou o conflito foi a própria Turquia, meu amigo. Você lembra aqui? É bizarro, né, velho? O cara é muito competente. É lá, ele mesmo que falou, não, eu vou invadir esse pedacinho aqui, deixa comigo que eu vou tomar esse negócio aqui. Aí chegou lá, viu que a coisa, o caroço, o angu era mais embaixo, né? E aí não aguentou o rojão. Aí já tá desesperado pedindo pros outros amiguinhos entrar na briga com ele. Não, vem cá, vamos brigar junto aqui, que não sei o quê. A gente tem que se unir, porque nós somos do mesmo bloco. E sendo que ele já tinha falado que queria sair da OTAN. O cara já tava soltando foguete, falando, não, eu vou sair desse bloco aí. Você manja do... Tem um cara que fez uma coisa muito parecida, né, cara? Pra você ver como é que é a política no Brasil, né? Até postei aqui embaixo, né? Olha lá, é uma postagem do Lilo Vlog falando do Witzel, né, cara? Tipo assim, pô, o cara é 12 anos mais novo do que o Bolsonaro e poderia ter ficado ali na dele, tranquilo, né? Depois de ter se candidatado e tal, teria conseguido muito mais resultado. Mas na hora que ser o Judas, né? Que extraiu o pessoal, né? Então a mesma coisa o Erdogan, cara. O cara é muito cabeçudo, velho. Por que ele foi, tipo, não, eu vou sair desse bloco, não sei o que, vou me aproximar dos russos. Aí os russos foram e deram uma rasteira nele. Aí agora ele quer voltar pros amigos antigos falando, não, galera, ó, o cara tá me batendo aqui, entendeu? Os caras falaram assim, não, amigo, se vira aí, você que arrumou essa briga. Porque, de acordo com a OTAN, eles só são obrigados a contra-atacar se o país sofrer um ataque sem ter motivo próprio, né? Tipo assim, se ele não tivesse atacado a Síria e do nada os russos fossem invadir, aí beleza. Aí a galera ia entrar em peso lá pra cima dos russos. Mas não foi isso que aconteceu, entendeu? Ele que tomou a iniciativa, né? Tão complicado. Só que ele é tão baixo, esse cara é tão baixo, esse Erdogan, porque isso daí já mostra o simples fato dele ter sido enganado pelo Putin, assim, no meio diplomático já é uma vergonha gigantesca. Lá no país dele também. A mídia deve estar escrachando ele, né? Não deve estar porque é uma ditadura, né? Mas enfim. Mas isso já mostra a incompetência dele, né? De tipo, pô, não soube jogar o jogo político ali, no jogo diplomático. Será que ele não viu que o Putin estava enganando ele, usando ele de boneco, de marionete? Que não é a primeira vez que os russos fazem isso, né? Quem não lembra na Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha nazista no começo tinha parceria com os russos. Eles estavam juntos. Aí os russos usaram os nazistas para ir tomando lá um pedaço da Europa. Depois que ele foi... Tipo assim, a ideia dos russos, do Stalin, era assim, pô, vamos deixar eles brigar entre si? Quando eles acabarem de brigar, a gente vem, aproveita que já brigaram bastante, a gente vem e termina de detonar com eles. E aí não deu outra, só que tipo assim, o que ele esperava? Que Hitler, quando entrasse na França, ele achava que Hitler ia demorar muito para tomar a França, só que o Hitler tomou a França muito rápido. E Hitler sabia, né, que tipo assim, que estava sendo usado só pro Stalin, né? Pelo menos ele teve essa noção, né? Agora o Erdogan foi muito inocente, né? Aí tipo assim, ele já logo viu que tipo que o Stalin queria tava manipulando ele. Por que ele fez quando acabou de tomar a França? Vamos invadir a Rússia, né? Porque ele sabia que o maior inimigo dele estava ali do outro lado, que era a Rússia, né? E aí eles tentaram ir para cima dos russos, mas enfim, foi uma campanha muito mal feita, né?
Foi um desastre a campanha nazista. Ainda bem, né? Foi um desastre a campanha nazista. E aí os russos são muito bons nisso, nesse jogo de manipulação, né? Manipulação política, né? Então eles sabem usar as peças muito bem. E o Erdogan caiu igual um patinho, né? Nessa parada toda, né? Então, basicamente, o que aconteceu? Ele ficou muito manchado politicamente com essa questão toda, né? De ter se queimado com a OTAN. E agora tá tentando voltar com os Estados Unidos, né? Tá lá tentando reaver, né? O velho amigo americano, né? Pedindo ajuda lá pros americanos, né? Ah, o Trump, me ajuda aí porque a coisa tá ficando complicada. Então ele tá tentando reaver, né? E aí, não feliz com isso, né? Vou até rodar esse vídeo aqui, ó. Não feliz com isso, o que acontece? Ele tem uma grande quantidade, esse vídeo eu tô mostrando os imigrantes tentando entrar na Grécia, na Bulgária, eles fecharam as fronteiras, aí estão jogando gás lacrimogêneo em cima dos imigrantes, dos refugiados, né? Não é imigrante, é refugiado. Dos refugiados sírios, porque essa galera tava toda na Turquia. E aí, como ele viu que a OTAN não vai ajudar ele, né? Ele pegou e falou, então eu vou soltar esses refugiados aí, tudo em cima de vocês aí, porque ele tava segurando aqueles caras, como eu falei, ele é um país tampão, né, pra esses conflitos lá de baixo, né? E o repórter pergunta pra esse menino aí, o que você quer fazer, o que você tá fazendo, não sei o que, ele fala, eu quero entrar na Europa, que não sei o que, tirar o som aqui pra não atrapalhar. Bom, então o que acontece? Ele pegou, soltou esses refugiados, que são milhares de refugiados, e essa galera tá tentando entrar na Europa. Então, assim, olha o problemão que ele acabou trazendo, né? E muitos desses vão conseguir entrar. Então, tudo bem que tem a maioria da galera ali são pessoas que estão querendo uma condição de vida melhor, né? Mas tem muita gente ali que você sabe que né? Terrorista, não precisa nem dizer, né? Então, entra gente de tudo quanto é tipo, né? Então, é um problema complicado aí para a Europa ter que lidar com isso a longo prazo. Ele recebia grana da própria União Europeia, né? Esse rapaz com esse outro que estavam falando que estão tentando ir para a Alemanha, né? Mas ele recebia grana da própria União Europeia para poder manter esses refugiados em campos ali de refugiados. Se eu não me falha a memória, a União Europeia tinha dado já 30 bilhões até 2018, de 2011 até 2018, e ela paga acho que 3 bilhões por ano para o Erdogan poder segurar esses caras lá. E aí, como forma de pressão contra a União Europeia, né, ele soltou um pouco desses refugiados e falou assim, ó, vou deixar os caras atravessarem a Turquia e ir em direção à Europa. Não vou segurar mais eles. E acabou criando uma questão muito complicada ali para a União Europeia, ter que lidar com isso diretamente ali dentro do bloco. Que aí você vê a imagem lá, um monte de gente com criança, etc e tal. Então é uma situação um pouco complicada, cara. Ver se a gente bota aqui no canto e a gente vai falando. É uma situação um pouco complicada essa questão toda. Bom, não sei se eu tenho alguma coisa aqui dos refugiados. Aqui, tá. Essa aqui são a questão dos refugiados que eu comentei com vocês, dos 30 bilhões que eles recebem e o número de refugiados aqui que eles foram recebendo. Aqui eles recebem cerca de 3 bilhões de dólares, de euros, né? Que dá 3,3 bilhões de dólares aí por ano para poder manter esses refugiados, e a ideia é que ele conseguisse entrar no bloco depois disso, né? Isso daí era um acordo que eles haviam feito lá no passado. Olha, você cuida desses refugiados, que depois, no futuro, a gente vai colocar você no bloco. O que ele quer é entrar dentro do espaço Schengen, né? Que os turcos não precisem de passaporte para entrar e sair ali da Europa. Seria uma conquista muito grande para eles entrar dentro do bloco. Porém, isso daí é muito difícil de acontecer agora, ainda mais pós-Brexit. Eles vão rever a entrada de novos membros, enfim. E a gente já está vendo que a Turquia está se aproximando ali da Rússia, que não é a intenção do bloco se aproximar da Rússia nesse sentido. Até porque a intenção da Rússia é acabar com o bloco da União Europeia, ela vê isso como uma ameaça, né? Enfim, então essa questão aí dos refugiados aí. Bom, aí você começa a entender qual o propósito do Erdogan fazer isso, né? Por que ele quer invadir a Síria, né? Será que é apenas por conta dos curdos, né? O Erdogan é um cara bem complicado, né? Eu falei com vocês que eu já vim acompanhando essa questão aí dos turcos, né? Porque, por conta de algumas notícias que ele deu e tal, ele falou que queria restaurar o califado, né?
Então, ele se acha assim meio que o Messias, né? Tanto é que o primeiro-ministro aí, um dos ministros dele aí de defesa, postou uma foto uma vez no Twitter do Império Turco, né? E na foto do Twitter, ele coloca os territórios do Império Turco-Otomano lá do passado, né? Da Primeira Guerra, né? Que pega partes ali do norte da Síria, parte do Iraque e, inclusive, boa parte da Grécia, meu amigo. Pertencia ao Império Turco-Otomano, inclusive essa ilha de Creta. E, enfim, ele postou essa imagem, uma imagem parecida, não sei se é bem essa, mas uma imagem parecida com essa, fazendo analogia aí ao Império Otomano, né? E é uma preocupação muito grande, né? Porque essa ideia dele é recuperar a gente já viu que ele não tem competência para isso, né? Depois dessa lambança que ele fez com os russos, a gente já viu que ele não vai conseguir, mas a ideia dele é recuperar o califado. O califado, para quem não sabe, é esse daqui, ó, esse território russo aqui, né? Então você vê aí até áreas como Espanha, Portugal, isso aí eu acho que é meio difícil de conseguir hoje em dia, né? Ninguém ia deixar um país conseguir arrancar isso tudo de terra aí no mole, né? Mas enfim, teria que comprar muita briga, né? Inclusive, incluiria a eliminação completa de Israel, retomar o califado. É por isso que eu venho acompanhando aí ele um pouco de perto, né? Para ver, né? Mas, como eu falei, né? O famoso Dilma, né, cara? É uma atrapalhada atrás da outra, né? Quem vai pagar por isso é o povo turco, né? E provavelmente quem está bancando essa guerra aí são eles. E quem vai pagar por isso são eles. E quem pode lucrar com isso? Bom, depende. A gente sabe que a Turquia é uma grande aliada aí dos Estados Unidos. Boa parte dos equipamentos que eles utilizam vem do governo americano. Então, eu tenho uma carteira aqui no nosso site, né, que a gente chama de melhores ações do setor militar na Bolsa. Essa carteira de ações aqui, ela traz aí só empresas da área militar. Então, vale a pena aí quem não conhece dar uma olhada para ver as opções que tem. São empresas fantásticas, são empresas muito boas. São empresas que vendem aí armamento, vendem equipamentos para defesa, né? Porque nem sempre você investir na área militar significa que você está investindo numa guerra, né? Às vezes você está investindo, porque o país precisa se defender, né, meu amigo? Então, às vezes, você pode estar investindo numa empresa que evita a guerra, né? Porque quanto mais forte você for, menos os inimigos vão querer lutar contra você, né? E aí, o que será que pode acontecer, Vivi? É meio difícil prever qualquer coisa aí nesse possível conflito aí entre a Turquia e a Rússia. Eu acredito que, assim, se conflitar diretamente eles não vão, porque talvez esse conflito continue, mas assim, com um cenário, com um palco militar ali na Síria mesmo, né? Caso o Erdogan continue ainda com essa investida de querer tomar as áreas da Síria, coisa que eu acho que ele não vai parar, pelo menos porque se você for olhar o plano dele, né, é restaurar o califado. Então ele não está fazendo isso por causa dos imigrantes, isso aí é o que ele está falando pra gente, mas o objetivo final dele é um objetivo religioso da coisa, né? Então ele acha que ele precisa, que ele é o Messias para reconstruir o califado. Mas a gente já viu que a competência dele para isso é mínima, né? A minha preocupação era se ele teria competência para isso. Mas já dado a rasteira que ele tomou na Rússia e essa jogada infantil que ele está tentando fazer dos refugiados aqui jogando em cima da União Europeia, na verdade ele está só se isolando, né? Então ao invés dele tentar se aproximar diplomaticamente dos seus parceiros, ele está usando uma chantagem, usando os refugiados como uma chantagem para poder tentar trazer os parceiros para perto dele, que na verdade provavelmente vai surtir o efeito contrário. Ele vai tentar se reaproximar dos Estados Unidos, isso é uma coisa que, óbvio, já vem fazendo já depois que a Rússia deu uma rasteira nele, e eu não tenho certeza se os americanos vão abrir as pernas para ele de novo, entendeu? Os americanos são bem recentes, guardam muito rancor, né? Eles são casca grossa nesse sentido, então acho que ele vai ficar meio que isolado ali nesse cenário ali, e vai ficar minguando ali, né? Mas é meio difícil, né? Essa região ali do Oriente Médio, ali onde ele está ali, é meio difícil a gente querer tentar imaginar qualquer cenário ali para aquela situação. Mas de modo geral, na Bolsa, eu acho que isso não deve afetar em nada negativamente a Bolsa, a não ser que como eu disse, esse conflito escale para alguma coisa maior.
Mas para a questão militar pode ser bem interessante, já que boa parte desse poderio militar da Turquia vem de empresas americanas, né, que estão listadas ali na bolsa. Então pode ser ali uma questão interessante ali de contratos para os americanos. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar aí essa proximidade da Turquia com os Estados Unidos, né? Talvez o dinheiro aí deixe um pouco o ressentimento de lado ali na questão americana. Agora é acompanhar e ver o desenrolar tudo. Eu tentei trazer esse plano de fundo para vocês, mostrar um pouquinho do passado, do presente e tentar dar uma pincelada aí no que pode ter no futuro, mas o importante é a gente estar sempre olhando o balanço das empresas, né? Aqui, falando aqui na questão financeira da coisa. Mas a ideia foi também mostrar para vocês aí um pouquinho desse conflito, porque aí eu consigo um plano de fundo para depois no podcast e só soltando algumas atualizações acerca disso no futuro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouco diferente, né? Não é muito comum eu fazer uns temas assim meio variados, mas de vez em quando a gente traz algum conteúdo. Também cansa, né? Só ficar falando de finança, cansa também, né? É bom mudar um pouquinho de tema, tem um pouco a ver com finança, né? A gente consegue encaixar essa questão aí das ações militares, mas o meu foco aqui foi mais na questão geopolítica mesmo, tentar explicar para vocês o cenário de tudo que aconteceu, né, e o que está por trás disso, né, a questão do gás natural ali, aquela coisa toda, enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!